Meu nome é Letícia Bernardo, eu sou acadêmica do terceiro ano do curso de Direito da Unipar, Campus Toledo, e junto com a Amanda Hagton, também acadêmica do terceiro ano de Direito, eu estou participando do projeto de iniciação científica do ano de 2022, com uma pesquisa que tem por tema os métodos alternativos da solução do conflito e o acesso à justiça. A nossa pesquisa tem por objetivo expor o surgimento dos métodos alternativos da resolução do conflito, bem como o funcionamento deles, focando na conciliação e na mediação. Também é nosso objetivo abordar a colaboração que esses métodos trazem para o acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal de 88. E ainda analisar a satisfação das partes quando a solução dos seus conflitos se dá por meio da justiça convencional, ou seja, pela decisão de um juiz, ou quando pela utilização desses métodos alternativos. Logo de início, a gente percebeu que antes de poder tratar especificamente de como solucionar um conflito, era necessário entender o que é um conflito, que na prática é a divergência de interesse individual de duas ou mais pessoas. Esses conflitos podem acontecer tanto na área da propriedade privada, como no âmbito familiar, quando não há um interesse econômico no conflito. Os conflitos sempre existiram na sociedade, porque onde há uma vida, um convívio em sociedade, sempre vai haver conflito de interesses. Só que a diferença é que na sociedade antiga, esses conflitos eles eram solucionados por meio da autotutela e da autocomposição, que são maneiras de solucioná-los, só que dirigidos pelas próprias partes envolvidas no conflito, de modo que acabava prevalecendo a lei do mais forte, e aí uma das partes sempre saía em desvantagem. Com a modernização da sociedade, sentiu-se a necessidade de ter um terceiro imparcial ajudando na construção dessa solução. E a partir disso surgiu a heterocomposição, que é exatamente isso, esses conflitos sendo solucionados por um terceiro imparcial. Então isso se deu primordialmente pelo próprio Poder Judiciário, quando a gente tem um juiz imparcial julgando uma ação efetivamente, e com o passar do tempo, por esses métodos que a gente abordou na nossa pesquisa. No Brasil, especificamente, esses métodos surgiram a partir dos anos 1970, sendo que foram efetivamente instituídos pela Resolução número 125 do ano de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Então, esses métodos eles têm a finalidade de fazer com que as partes conversem, as partes coloquem quais são os seus interesses, as partes possam se comunicar de maneira não violenta para juntas chegarem a um acordo que vai melhor satisfazer a solução daquele conflito para ambas as partes. Contudo, há um terceiro imparcial que vai ajudar as partes, vai auxiliá-las nessa comunicação para que elas possam chegar ao melhor acordo possível. Como eu disse anteriormente, a nossa pesquisa tem enfoque na conciliação e na mediação, que se diferem principalmente porque a conciliação ela é indicada para os casos em que as partes não têm vínculo anterior ao conflito. O único vínculo que as liga é o conflito em si. E aí, nesses casos, o conciliador, que é o terceiro imparcial, ele pode participar de forma mais ativa, então ele pode sugerir soluções efetivas para esse conflito. Já a mediação, ela é indicada para os casos em que as partes já possuíam algum tipo de vínculo antes do conflito. Então, além de buscar solucionar ele, também é importante manter esse vínculo, preservar esse vínculo. E aí, nesses casos, o terceiro imparcial, chamado de mediador, ele vai apenas auxiliar as partes a se compreenderem, a se comunicarem. Ele não vai intervir na solução, ele não pode participar de forma ativa. Ele tem que induzir as partes a chegarem a um acordo, mas não dar uma solução prática para ele. Então, ao analisar tudo isso, é de colocar em pauta ainda a grande contribuição que esses métodos trazem para o acesso à justiça, já que há o que se falar em celeridade processual, uma vez que processos que levariam em média 1 ano e 6 meses para serem concluídos pela justiça convencional podem ser solucionados em poucos meses por esses métodos. E ainda no que tange essa garantia do acesso à justiça, quando ela é garantida pela Constituição, de uma maneira implícita também é garantido que a ação que foi protocolada, o conflito, ele tem uma efetiva solução. E quando ele é resolvido pelos métodos alternativos da solução do conflito, por meio da nossa pesquisa ficou evidente que essa solução ela é muito mais válida para as partes. Então, diante do que foi exposto aqui, a partir da nossa pesquisa, nós pudemos concluir que os métodos alternativos da resolução do conflito têm uma grande contribuição no tocante ao acesso à justiça, que é garantido pela Constituição, auxiliando as partes a chegarem em soluções mais rápidas e efetivas para os seus conflitos.
Então é isso, agradeço a atenção.